Senhores, posso fazer uma pergunta? Fale, mas tenha cuidado com suas palavras. É sobre o sinal divino, o que significa? Isso não é para você questionar. Durante séculos, fazer uma simples pergunta poderia transformar alguém em uma ameaça. Não por falta de fé, mas por ousar pensar além do permitido. Existe uma tensão silenciosa que atravessa toda a história, uma relação marcada tanto pela preservação do conhecimento quanto pelo controle das ideias. Uma instituição que, ao mesmo tempo em que manteve viva a filosofia, também definiu até onde ela poderia ir. E se o verdadeiro conflito nunca tivesse sido entre fé e razão, mas entre autoridade e questionamento? Por que quando pensar livremente deixa de ser apenas um ato intelectual e passa a ter consequências reais, tudo muda? Como chegamos a esse ponto em que questionar pode ser visto como um risco? E por que, mesmo hoje, essa tensão ainda não desapareceu? Antes de responder, precisamos voltar no tempo. O tempo avança, mas o conflito permanece. A ampulheta esvazia, mas as guerras não cessam. O relógio marca eras, mas a humanidade repete seus erros. Para entender esse conflito, é preciso voltar no tempo, mais especificamente à Idade Média, um período em que a Igreja ocupava uma posição central não apenas na espiritualidade, mas também na organização social e intelectual. Nesse contexto, a fé não era apenas uma crença pessoal, era a principal fonte de verdade. A filosofia, por sua vez, existia, mas não de forma independente. Ela era subordinada à teologia, funcionando como uma ferramenta para explicar e reforçar os dogmas religiosos. Questionar não era necessariamente proibido, desde que as respostas não contradissessem os ensinamentos da Igreja. Atenção! A filosofia aqui apresentada é aquela dos pais da filosofia, Platão, Sócrates e Aristóteles, e não a filosofia pós-modernidade dos franceses e alemães. Vulgo comunismo. Então a filosofia grega dentro desse cenário cria uma relação delicada. Até que ponto é possível questionar sem ameaçar a estrutura que define o que é verdadeiro? Porque, quando a filosofia ultrapassava esse limite, ela deixava de ser vista como aliada e passava a ser considerada um risco. Foi nesse contexto que surgiu o conceito de heresia. Ideias divergentes não eram apenas opiniões diferentes, eram tratadas como ameaças à ordem social e espiritual. O controle do pensamento se tornava, então, uma forma de preservar não apenas a fé, mas também a estabilidade de toda uma estrutura de poder. Mas essa relação não foi marcada apenas por repressão. Há um ponto importante que muitas vezes é ignorado: a própria Igreja teve um papel fundamental na preservação do conhecimento. Mosteiros e instituições religiosas foram responsáveis por copiar e conservar textos da antiguidade, garantindo que parte do saber filosófico chegasse até o mundo moderno. Ou seja, ao mesmo tempo em que limitava o questionamento, a Igreja também mantinha viva a tradição intelectual. Essa contradição revela algo essencial. O problema nunca foi o conhecimento em si, mas o tipo de conhecimento que poderia desafiar a autoridade estabelecida. Com o passar do tempo, surgiram tentativas de conciliar fé e razão. Filósofos e teólogos começaram a buscar caminhos em que o questionamento não destruísse a fé, mas a fortalecesse. A ideia era simples, e ao mesmo tempo inovadora: a razão poderia ser usada para compreender melhor as verdades religiosas. Essa tentativa de reconciliação marca um momento crucial na história. Pela primeira vez, fé e filosofia deixavam de ser vistas apenas como opostas e passavam a ser consideradas complementares, ainda que dentro de limites bem definidos. Mas essa conciliação levanta uma nova questão: até que ponto a razão pode avançar sem entrar em conflito com a fé? E quem define esse limite? Com a chegada da modernidade, esse cenário começa a mudar profundamente. O avanço da ciência, o fortalecimento do pensamento crítico e o surgimento de novas correntes filosóficas transformam a forma como o mundo é interpretado. A verdade deixa de ser única e absoluta, e passa a ser questionada sob diferentes perspectivas. E é aqui que entra a filosofia comunista, que discute a verdade absoluta para afirmar que o conhecimento é objetivo, existe fora de nós, mas relativo, evoluir com o tempo e a prática social, rejeitando visões metafísicas ou estáticas sobre o mundo. Não só rejeitando visões metafísicas, mas também ignorando todo estudo nas áreas das ciências como arqueologia, criacionismo científico e história. Diferente da Idade Média, o conflito já não se manifesta, na maioria dos casos, por meio de perseguições explícitas. Em vez disso, ele assume formas mais sutis. O desconforto não está mais em silenciar ideias, mas em lidar com elas. A filosofia desempenha um papel central nesse processo.
Ela não apenas questiona a existência, mas também coloca em debate conceitos fundamentais como Deus, moral e sentido da vida. O que antes era aceito como inquestionável passa a ser analisado, desconstruído e reinterpretado. Nesse contexto, a filosofia funciona como uma espécie de ferramenta de desconstrução. Ela não oferece respostas definitivas, mas desmonta certezas. E isso, por si só, pode ser profundamente desestabilizador para sistemas baseados em regras rígidas. Por outro lado, a religião contemporânea também não permaneceu estática. Ao longo dos séculos, ela se adaptou a diferentes contextos históricos, incorporando mudanças e reinterpretando tradições. No entanto, sua base continua sendo dogma, ou seja, verdades consideradas fundamentais e imutáveis. É justamente aí que reside o ponto de tensão mais profundo. Enquanto a filosofia questiona, a religião preserva. Enquanto uma busca transformar, a outra busca manter. E nesse embate, surge uma disputa silenciosa pelo controle das narrativas, especialmente quando se trata de definir o que é moralmente correto ou verdadeiro. Mas essa relação não é necessariamente incompatível. Em muitos contextos, fé e razão coexistem de forma complementar. A filosofia pode ajudar a refletir sobre questões éticas, enquanto a religião oferece sentido e orientação espiritual. Essa coexistência, no entanto, exige equilíbrio. Porque, quando o questionamento se torna excessivo, ele pode dissolver estruturas. E quando o dogma se torna rígido demais, ele pode impedir o avanço do pensamento. E é nesse ponto que o debate se torna mais atual do que nunca. Em um mundo onde informações circulam rapidamente e diferentes visões de mundo coexistem, a tensão entre fé e filosofia não desapareceu, ela apenas mudou de forma. Então, a pergunta deixa de ser se existe conflito, e passa a ser, como lidar com ele? Depois de atravessar séculos de história, uma coisa se torna clara: talvez a Igreja nunca tenha temido a filosofia em si. O verdadeiro ponto de tensão sempre foi outro: o impacto do questionamento. Porque questionar não é apenas buscar respostas. É também desafiar estruturas, revisitar verdades, em muitos casos, redistribuir poder. E isso muda tudo. Se voltarmos à analogia inicial, fica mais fácil entender: a certeza constrói sistemas estáveis, enquanto a dúvida os coloca à prova. Nenhuma das duas é, por si só, boa ou ruim. Mas juntas, elas criam um equilíbrio delicado e, ao mesmo tempo, inevitável. A relação entre fé e razão, portanto, não é uma guerra constante, mas uma tensão permanente. Uma relação que oscila entre conflito e colaboração, dependendo do contexto, da época e das pessoas envolvidas. E no centro de tudo isso, está o indivíduo. Aquele que acredita, que questiona, que busca sentido, e que, muitas vezes, precisa lidar com essas duas forças ao mesmo tempo. No final, a pergunta que permanece não é apenas histórica ou filosófica. Ela é pessoal. Se questionar é transformar, então quem realmente perde poder quando começamos a pensar por conta própria? Durante séculos, fazer uma pergunta parecia perigoso. Mas e se, na verdade, perguntar for o primeiro passo para crescer? A verdade é simples: quem questiona não enfraquece a fé, fortalece. Porque uma fé que não pode ser examinada, dificilmente pode ser vivida com profundidade. Na Bíblia, os maiores homens não foram silenciosos, foram buscadores. Abacuque perguntou: por que o Senhor permite a injustiça? E Deus respondeu, ensinando que o justo viverá pela fé. Jó, em meio ao sofrimento, questionou Deus, buscando sentido para sua dor. Moisés questionou seu chamado, dizendo que não era capaz. Davi fez perguntas profundas nos Salmos, revelando angústia e confiança. E nenhum deles foi rejeitado, todos foram transformados. Isso revela algo poderoso: Deus não teme perguntas. Ele responde corações sinceros. Hoje, o mundo ainda tenta colocar limites no pensamento. Às vezes, até líderes preferem o silêncio ao diálogo. Mas a verdadeira liderança não se sustenta no controle, e sim na humildade de aprender. A Bíblia ensina que o líder verdadeiro serve com humildade. E quem é humilde não tem medo de perguntas, cresce com elas. Por isso, não tenha medo de pensar. Não tenha medo de questionar. Não tenha medo de buscar.
Porque toda transformação começa com uma pergunta. E talvez a sua seja o início de algo muito maior.